Questão número 1. Observe o seguinte conceito: é a integração, com a maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, instrumentalizada pela conexão entre as diferentes partes do globo terrestre. Pode-se afirmar que esse conceito refere-se a: letra A, globalização; B, estatização; C, protecionismo comercial; D, expansão territorial; E, comercialização. Bom, gente, o vídeo de hoje é todo voltado para a globalização. Então, nada melhor do que começar com uma questão que fala sobre o conceito de globalização. Uma das características da globalização é o fato de ela se manifestar nos mais diversos campos que sustentam e compõem a sociedade, como a cultura, espaço geográfico, educação, política, direitos humanos, saúde e principalmente economia. Dessa forma, quando uma prática cultural chinesa é vivenciada nos Estados Unidos ou quando uma manifestação tradicional africana é vivida no Brasil, temos aí a evidência de como a sociedade integram suas culturas, influenciando-se mutuamente entre elas. Então, podemos tirar como aspecto positivo da globalização é que temos aí uma evolução dos meios tecnológicos, bem como a maior difusão de conhecimento. Assim, por exemplo, se a cura de uma doença grave é descoberta lá no Japão, ela é rapidamente difundida. É lógico, né? Dependendo do contexto social e econômico, para diferentes partes do planeta. Outro ponto vantajoso para a globalização é a maior difusão comercial e também de investimento, entre diversos outros fatores. Então, uma dica aí para a prova: toda hora que falar integração mundial, difusão mundial, conectividade, conexão entre diferentes países, estamos falando da globalização. Se algo aconteceu num país, está difundindo para outro país, para a questão de concurso, eles vão considerar como globalização. Então, nosso gabarito aqui é a letra A. Você vê, essa parte aqui é muito fácil para a sua prova. Vamos então para a próxima questão. Questão número 2. O processo da globalização não possui uma data exata de início, mas, para muitos autores, a década de 90 do século XX seria um momento importante para a sua consolidação. Entre as alternativas a seguir, assinale a que apresenta a melhor característica sobre a globalização. A. Aumento da integração econômica entre os países. B. Fim do uso da língua inglesa como comunicação internacional. C. Diminuição das trocas comerciais internacionais. D. Surgimento de uma divisão bélica entre Estados Unidos e Rússia. Perda significativa de mercado financeiro mundial. Nosso gabarito aqui é a letra A, pois a globalização é um dos processos de aprofundamento internacional, ou seja, entre países, da integração econômica, social, cultural e política. Já vimos isso na questão anterior. Se falou lá de integração entre países diferentes, conexão entre países, difusão de conhecimento entre países, ou seja, algo está dividindo algo com outro país, está falando da globalização. A letra A falou exatamente isso, aumentando a integração entre países. Por isso está certo. A letra B, porque a letra B está errada então? A letra B não está dividindo nada entre um país e o outro. Ao invés disso, está retirando algo que vários países usam, que é a língua inglesa. E a letra C faz a mesma coisa, diminuição das trocas comerciais. Ou seja, se está diminuindo as trocas comerciais, está diminuindo a globalização. A globalização é aumento de trocas, aumento da integração de comerciais. A letra D falou de divisão bélica. Não, gente, na globalização a gente não vai dividir uma coisa para um lado ou para o outro. A globalização, a gente vai unir conhecimento de um país e do outro, vai fazer uma integração, não divisão. E a letra E, perda significativa de mercado mundial, não tem nada a ver com isso também, tá vendo? Viu como é que é fácil saber que é globalização? Tem que ter uma integração entre países, não importa se é comercial, se é de conhecimento, se é cultural, tá? Então, nosso gabarito aqui é a letra A. Questão número 3. No mundo atual,
O meio técnico-científico informacional adquiriu um papel fundamental e, em meio ao processo de globalização e massificação, o mundo convive com novos conflitos e tensões, tais como a rebeldia das comunidades tradicionais e o fim da autoridade dos Estados. B. A crise da autonomia dos Estados-nações e a formação de blocos comerciais. Retomada da industrialização autárquica e do protecionismo comercial. D. A revitalização do sindicalismo e a internacionalização das leis trabalhistas. E. A defesa do meio ambiente e as políticas de redução da pobreza e da fome. Globalização reduz a autonomia dos estados. Por que eu falo isso? Vou te dar um exemplo. A economia interna depende das políticas externas para crescer. Você concorda comigo? Então, a globalização torna os estados dependentes dessa política. Isso é, redução de uma autonomia. Criação de blocos econômicos, que é também um efeito do globalismo. Ou seja, tarifa externa comum, livre circulação de pessoas, extinção de tarifas alfandegárias, ou seja, pesquisa aí sobre a união aduaneira. Então vamos voltar aqui na questão. Na questão está falando que no mundo atual, o meio técnico científico informacional adquiriu um papel fundamental em meio ao processo de globalização e massificação. Está escrito na questão. O mundo convive com novos conflitos e tensões, tais como declínio dos estados-nações e formação de blocos comerciais. É o que a gente acabou de falar aqui, a letra B, nosso gabarito. E também as novas políticas econômicas, temas que recuperam a importância do saber geográfico, tá? Então, nosso gabarito aqui é a letra B. Número 4. Para Milton Santos, o conceito de lugar, considerado no contexto da globalização, apresenta-se como ponto de articulação entre o global, como realidade em constituição, e o local. Letra A. Há uma extensão da cultura constituinte e social que não é afetado pelo global. B. Um espaço geográfico resultante da dinâmica global de decisões. C. Como integrador de relações globais e locais, através da natureza imutável, como ente passível, sempre a reboque dos processos e nexos globais, enquanto especificidade concreta, em oposição ao global. É uma questão mais de interpretação. Quando fala que a globalização apresenta como ponto de articulação entre o global com a realidade da Constituição, está falando assim, apresenta uma ideia oposta à Constituição, porque está articulando o global com a realidade da nossa Constituição, ou seja, uma ideia oposta da nossa Constituição. Isso que está querendo aqui na questão. E se a Constituição é a realidade, então é o nosso local. Então, esse local está em oposição a quem? Ao global. Se o global está oposto à Constituição, o local está oposto ao global. Por isso, o nosso gabarito aqui é a letra E. Questão número 5. O conceito de lugar, utilizado na escola, não abrange a sua dimensão atual. Com a globalização e o avanço técnico, científico e informacional, o lugar, letra A, não possui mais existência própria, posto que diluído no global. É uma categoria que denota uma área separada do espaço. C. Não apresenta mais aspectos subjetivos, somente de localização. E tornou-se um sinônimo de paisagem, pois remete à subjetividade. Não pode ser definido como entidade ou categoria que se encerra em si. Gente, aqui atualmente, hoje, além do espaço geográfico, que é o nosso principal objetivo da análise da geografia, também existem 4 principais conceitos que se consolidam como categorias geográficas. Quais são eles? O território, a região, a paisagem e o lugar. Um pouquinho de cada um deles aqui vai ser um resumo para a sua prova. Paisagem. Podemos afirmar de maneira simples e direta que o conceito de paisagem refere-se a manifestações espaciais que podem ser aprendidos pelo ser humano através de seus sentidos. O território é classificadamente definido como sendo um espaço limitado. Tal delimitação se dá através de fronteiras, sejam elas definidas pelo homem ou pela natureza. Ou seja, então se falou de fronteiras e território. Região é a área ou espaço que foi dividido obedecendo a um critério específico. Trata-se de uma elaboração racional humana para compreender uma determinada área ou aspecto dela.
É uma categoria muito utilizada para construir uma concepção compreensiva da geografia. Seu conceito também se liga ao espaço afetivo, aquele local em que determinada pessoa possui certa idade ou intimidade, como uma rua, uma praça ou a sua própria casa. Então, esses foram o conceito de paisagem, território, região e lugar. E a questão pediu exatamente sobre lugar. Realmente, o lugar não pode ser definido como entidade, nem uma categoria que encerre entre si. Lugar é um local íntimo da pessoa, a sua casa, a sua rua, a sua praça, a sua cidade. Isto é um lugar. Por isso que não pode ser uma entidade, porque para cada pessoa o lugar pode significar algo diferente, tá? Então nossa gabarito aqui é a letra E. Questão número 6. Um dos temas tratados por Milton Santos foi a globalização, que, segundo ele, promove a segmentação do mercado e das populações submetidas e gera polarização entre riqueza e pobreza. Na discussão do tema, Santos utiliza inúmeras vezes a expressão globalização pessimista, B. Globalização multipolar, C. Globalização perversa, D. Globalização unificada, E. Globalização divergente. Caí a obra de Milton Santos no seu edital. Eu coloquei aqui para a gente ver que a gente saber que existe a globalização perversa. Como na questão número 4, também coloquei lá Milton Santos de novo. Para quê? Para a gente saber que existe uma ideia oposta entre o local que a gente vive e a globalização mundial. Cada local tem a sua especificidade concreta, que nem sempre é igual à globalização mundial. E isso eu quis falar lá na questão número 4. Agora na questão aqui, toda vez que falar na sua questão alguma coisa contra a globalização, uma coisa ruim dela, falará sobre a globalização perversa. Ou seja, aí na questão falou segmentação do mercado, polarizar a riqueza e a pobreza, ou seja, poucos ficam ricos e muitos pobres, vai separar, separação, ou seja, são coisas negativas. A globalização, estaremos falando da globalização perversa. E para quem não for ler esse livro, que eu acho que não precisa ler para sua prova, você acha um resumo dele na internet, só digitar aí, resumo aí do livro de Milton Santos, Globalização, você vai achar um resuminho dele na internet, que eu achei de primeira. Mas coloquei aqui essa questão mesmo só para a gente saber, assim, ficar por dentro dessas palavrinhas perversas, tá? Caso queira essa prova, você já vai estar bem preparado. O negócio é esse. Não adianta a gente saber só aquele genérico ali por cima do que globalização. A gente tem que pegar essas maldades aqui dessas palavrinhas que não é utilizada muitas vezes, porque a banca vai colocar isso para poder te ferrar. Então, cuidado com elas. Vamos para a próxima questão. Questão número 7. Atualmente, muitos fatos têm ocorrido de maneira expressiva e dinâmica. Muitas pessoas migram de um país para o outro em busca de empregos e de melhores condições de vida. Empresas de países desenvolvidos instalam-se em países subdesenvolvidos em busca de espaços maiores e mais baratos, e também de mão de obra barata. Indústrias distribuem as etapas de produção em vários países, a fim de baratear os custos. Tudo isso acontece devido a um fenômeno que ocorre há muitos anos e recebe o nome de, letra A, blocos econômicos, B, regionalização, C, capitalização, D, colonização, globalização. Ficou fácil de matar que é a letra E, né? Porque tá falando aí de algo que acontece em vários países, ou seja, algo globalizado, ou seja, vários países que significa o nosso globo terrestre. Então, com essas dicas que eu estou te dando, é fácil descobrir quando está falando sobre a globalização. Mas vamos falar um pouquinho de cada uma dessas alternativas. A letra A falou sobre blocos econômicos. O que seria isso? Compreende a formação de mercados regionais entre países, a fim de dinamizar e integrar a economia de seus membros, através da livre circulação de mercadorias e na redução de impostos cobrados nas importações. E a B está falando da regionalização. Consiste no quê? Pode-se entender a divisão entre um espaço territorial com critérios previamente estabelecidos em áreas menores que passam a ser chamadas de regiões. E a letra C, capitalização. É uma forma de acumulação de capital, isso é a capitalização. E a letra D, colonização. É o processo pelo qual os seres humanos ocupam novos territórios pelo mundo, ou seja, vão colonizar
algum país, alguma área, algum território. E a letra E, quando for o nosso gabarito, a gente está cansado de saber o que é globalização, é o termo elaborado na década de 80 para descrever o processo de intensificação da integração econômica e política internacional, marcado pelo avanço nos sistemas de transporte e de comunicação. Pode ser caracterizada por um fenômeno de caráter mundial. Muitos autores preferem utilizar o termo mundialização. Então, se a prova falou sobre mundialização, também está falando da globalização. Então, apenas tem que lembrar, se falou que está unindo vários países, está difundindo alguma informação, está tendo uma integração entre países, está mudando de país para conseguir um emprego novo, ou seja, está tendo uma integração, está pegando o povo de um país e utilizando outro país para conseguir renda, ou seja, tudo isso é globalização. Espero ter te ajudado muito aqui. Não esqueça de deixar seu comentário aí, que faz muita ajuda o canal aqui. Sem vocês o canal não existe. Então, se não tiver comentário, se não tiver like, eu vou achar que ninguém está querendo vídeo sobre essa banca, ninguém está querendo vídeo sobre esse concurso. Aí eu vou passar para fazer outro. Tem vários concursos aí no mercado aberto. Qual tiver mais visualizações, mais comentário, mais like, é este que eu farei vídeo sobre eles, tá? Então, até a próxima aí.